Do 1 até o 8. A visão de Isaías e o seu chamamento. Se você puder permanecer em pé, nós vamos estar fazendo essa leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque
é? Amados irmãos, às vezes nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e tendemos a cair. Samuel foi criado numa casa onde pessoas profanavam o templo, mas mesmo assim, ele decidiu, ele preferiu ser fiel ao Senhor. Por isso ele foi chamado para ser fiel ao Senhor. Por isso eu te digo, meu irmão e minha irmã, o trabalho que você está lá, mesmo que haja vidas lá que não sigam ao Senhor, se a casa que você mora, há pessoas profanando o nome de Deus, há pessoas pegando de forma escandalosa, eu quero dizer para você que você não precisa seguir o exemplo dessas pessoas. Deus te levantou para você ser luz na sua casa, lá no seu trabalho, para você ser um profeta Samuel na sua terra, amém? E amados irmãos, Deus foi levantando profetas. Já no tempo de Davi, Deus levantou um profeta que não se corrompia ou não se vendia, nem mesmo para o rei. Um profeta que tal qual não ouve pela sua retidão e pelas suas palavras. Foi o profeta Natan, homem que teve a coragem, a ousadia do Espírito Santo de Deus, de levantar a voz e apontar o dedo diante de um rei e lhe apontar ali os seus pecados e fraquezas. Deus quer ainda nos dias de hoje levantar profetas como Natan, homens que são destemidos, que não falam meias palavras, mas que, se for preciso, ainda que doa, fale a verdade. Assim foi o profeta Natan na terra, homem que Deus levantou para que o ministério do rei Davi fosse um ministério com êxito. Deus levanta profetas, irmãos, como Natan, para poder direcionar a igreja e a sociedade. Deus precisa ainda hoje levantar profetas assim. E Deus foi levantando profetas, homens e mulheres, profetisas foram levantadas. Ainda no tempo de Moisés, Deus levantou uma profetisa. E quando nós falamos em profetas, nós não estamos falando em homens e mulheres que não tinham pecados ou que não erravam. Eis aqui uma profetisa que também teve alguma forma de que ela pecou e se corrompeu. A profetisa Miriam, irmã de Moisés. Deus a levantou como uma profetisa, como uma ministra de louvor. Diz a palavra que quando o Senhor dava vitórias a Israel, aquela mulher saía louvando e dançando na presença de toda a congregação, e o povo louvava e exaltava a Deus a partir da vida daquela profetisa, que era uma ministra de louvor. Mas aquela mulher, não obstante, mesmo sendo profetisa, ela se deixou ser usada pelo adversário e ela tentou manipular e articular algumas coisas que não convinham, e ela teve um acesso de ciúme contra o seu irmão Moisés. E por algum tempo, 7 dias, aquela profetisa esteve reclusa no meio do arraial do povo de Israel e passou 7 dias fora do arraial, onde Deus tratou com toda aquela vida para que ela retornasse sem alerta no meio do povo de Israel. Essa história está registrada no livro de Números. Então, amados irmãos, às vezes nós pensamos que quando Deus levanta profetas ou profetisas, são homens e mulheres isentos do pecado. Mas eu quero dizer para você que o profeta do Antigo e do Novo Testamento eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós. Homens e mulheres que sofriam tentações como nós. Homens e mulheres que também pecavam. Às vezes, amados irmãos, nós queremos na igreja pessoas que são como perfeitas. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, nós vamos lidar com homens e mulheres limitados. Porque o pecado, ele corrompe, ele tira de nós a aparência, a semelhança com Deus. E todas as vezes que nós estamos em pecado, nós nos distanciamos de Deus. E Deus levantou vários profetas. E agora, Deus levanta um profeta chamado Isaías. Que profeta era esse? Que homem fora Isaías, que Deus levantou na corte real, parente do rei, homem próspero, estudado, culto,
Senhor. Foi necessário que o rei morresse. Amados, a nossa experiência com Deus, ela precisa ter um marco, um divisor de águas. Eu não sei se você se lembra do dia que você teve um encontro real com o Senhor Jesus, o dia que você deu de frente com Deus, o dia que você teve uma experiência com o Senhor. Porque, amados irmãos, quando nós não temos experiências com Deus, nós não conseguimos
a nós, irmãos. Eu não sei aonde você está pisando a planta dos seus pés. Eu sei aonde eu tenho colocado os meus pés. E a nossa irmãos, cada lugar que eu vou, eu tenho orado e pedido ao Senhor. Senhor, permita que aonde pisar a planta dos meus pés seja terra abençoada, seja terra santa, como o Senhor falou com Josué, como o Senhor falou com Moisés. Senhor, eu quero pisar em lugares que o Senhor determinar. Quantos servos de Deus, quantas pessoas pisando em muitos lugares que não eram para pisar, pessoas emprestando os pés para irem em lugares lícitos, lugar que nós, como servos de Deus, não deveríamos estar. Lá estão os nossos pezinhos, nos levando para todos os lugares que não convém. Por isso os serafins, quando eles iam adorar o Senhor, cobriam os pés. Olha para os seus pés ali. Aonde você está pisando? Aonde você tem andado? Eu já percebi aqui, irmão, na igreja, ou uma pessoa, pelo menos eu já vi, alguns homens de Deus vindo aqui na igreja e ungiam os pés dessa pessoa por 2 vezes. E eu me pergunto, todas as vezes que eu vejo alguém ungir os pés, Senhor, onde essa pessoa tem andado? Por que o Senhor está ungindo os pés? E amados irmãos, às vezes, nós andamos em lugares que não convém. Fica a pergunta para você nessa noite. Aonde você tem pisado a planta dos seus pés? Sabe, os seus pés podem ser bênçãos, mas podem ser também maldição, se você for em lugares que não convém. Amados irmãos, os serafins cobriam os pés com 2 asas. Diz a Bíblia que com 2 asas eles voavam. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que cobrem o rosto, cobrem os pés, mas fica limitado e não consegue voar. Sabe, Deus tem chamado vocês aqui da Igreja Metodista de Canarim para ser homens e mulheres com visão espiritual, que vão alcançar lugares altos, que vão ir em lugares distantes pregar o Evangelho, amém? Mas o Senhor tem falado que você pode voar, que você pode correr, que você pode andar, que você tem que avançar, mas tem pessoas que têm medo, que se intimidam, que não se lançam na presença de Deus, mas a palavra nos fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém? Então, meu irmão, minha irmã, começa a pensar que você precisa caminhar em lugares mais altos. E diz a palavra que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os serafins declaram a santidade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos limitar os jovens, aqueles que pulam, aqueles que dançam na presença de Deus. Que bom seria, irmãos, se nós pudéssemos só louvar e adorar o Senhor sempre. Mas sabe, irmãos, algumas pessoas não abrem os seus lábios para dizer ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, amados, às vezes nós emprestamos os nossos lábios para amaldiçoar os nossos filhos, para declarar derrota, para fazer, amados irmãos, intrigas, fofocas, confusão, mas nós não temos a coragem de abrir os lábios e adorar o Senhor. Amados irmãos, Deus tem chamado a mim e a você para ser um adorador do Senhor, para ser como os serafins que estão 24 horas por dia diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe, às vezes você chega diante do Senhor, mas quantas vezes você o adora? Quantas vezes você abre os seus lábios declarando a santidade de Deus? E amados irmãos, diz aqui a palavra que as bases do limiar se moveram. Sabe, às vezes nós queremos chegar diante da santidade de Deus e querer que tudo continue como está. Hoje nós temos com a igreja pela manhã no Sul-Bíblico, 2 Coríntios 5:17. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, amados irmãos, aqui está falando que as bases do limiar se moveram a voz do que clamava. Às vezes, amados irmãos, a nossa vida é um marasmo, não acontece nada, nós não sentimos nada, nós não fazemos nada, nós ficamos parados, nos confundimos e
credencial de profeta. Porque como profeta, como homem da nobreza do rei, ele foi um homem que teve a coragem de se despir diante de Deus, diante daquele que é santo. Ele pode dizer assim: ai de mim, eu estou perdido. Sabe, não tem pessoas que são tão cheias de orgulho, são tão cheias de vaidade, que mesmo à beira da dificuldade, não conseguem estender a mão e pedir socorro. Nós já conhecemos bem aquela historinha daquele homem que era crente e que, quando deu uma enchente muito grande, ele começou a pedir a Deus para ajudar. E Deus enviou os vizinhos com a canoa para tirar ele ali daquela enchente. Mas ele disse: não, muito obrigado, Deus vai me ajudar. Deus enviou ali, irmãos, a defesa civil para tirar aquele homem que já estava em cima de uma água, que a água só subia. E aquele homem: não, muito obrigado, Deus vai me ajudar. Meus colegas do Brasil, os bombeiros também não quis ajuda, porque Deus ia ajudar. Sabe, irmãos, nós temos às vezes pessoas que estão dessa mesma forma. E aí, quando ele de fato esteve com Deus, ele falou: Deus, porque o Senhor me ajudou, eu corri afogar. Aí Deus falou: eu mandei ajuda de diversas formas e você não aceitou. Sabe, irmãos, tem pessoas que não têm a humildade que o profeta Isaías teve. Sabe, está faltando humildade nas nossas vidas, na minha vida. Sabe, nós às vezes muito mais nos envaidecemos do que nos humilhamos. A Bíblia registra um profeta que foi um grande exemplo, o profeta João Batista, um dos últimos profetas da Bíblia. Diz a Bíblia que o profeta João Batista, ele dizia assim nas suas pregações: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Sabe, o profeta Isaías era dessa linha da humildade. O profeta Isaías, ele tinha coragem de dizer: ai de mim, eu estou perdido. Sabe, tem muita gente na igreja naufragando, perdendo a vida com Deus, perdendo intimidade com o Senhor, só porque não tem coragem de dizer: ai de mim, eu estou perdido. Sabe, irmãos, é possível se perder, mesmo estando dentro de uma igreja. É possível ser um filho pródigo, mesmo estando na casa do Pai, como era aquele filho que estava todos os dias com o Pai, que está registrado lá em Lucas 19. Pródigo não era o que saiu, mas era o que estava dentro da casa do Pai. E amados irmãos, aqui diz: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. A Bíblia não registra que tipo de impureza tinha os lábios de Isaías. Pode ser que ele tinha a boca meio suja, como alguns que, mesmo estando na igreja, não deixaram ainda de falar uma meia dúzia de palavrão, que fala palavras poucas, que desagradam o coração de Deus. Mas eu quero dizer, há solução para a sua vida, amém, igreja? Porque o profeta Isaías era um homem assim, de lábios impuros. Mas o nosso Deus enviou um serafim que trouxe na mão uma brasa viva que tirara do altar. Sabe, irmãos, hoje aqui nesse altar, a brasa viva do Senhor está aqui, amém? E Deus quer tocar nos lábios de muita gente aqui, amém? Deus quer tocar nos nossos lábios para santificar, para que nós possamos ter palavras de bênção nos lábios dos outros, palavras de vitória. E diz que ele tocou a boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe, irmãos, muitas pessoas ainda na igreja não têm essa certeza. Sabe, a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, mas eu quero dizer para você, com toda a certeza que a Bíblia nos dá, Jesus perdoa pecados. Amém, igreja? Fala com quem está do seu lado assim: o Senhor te perdoa. Sabe, tem gente que carrega um fardo muito pesado de pecado. Será que Jesus me perdoou? Será? Não tenho certeza que Ele te perdoa, amém, igreja? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa todos os tipos de pecado, irmãos.
fazer aí na obra de Deus. Amém, igreja? Mas o Senhor quer purificar os seus lábios, o meu e o seu. E aí o Senhor nos pergunta: quem enviarei? Quem há de por vós? E que você possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me aqui. Amém? Há vidas que precisam se entregar na presença de Deus, porque há vidas aqui